Olá pessoal, no tema de hoje vamos falar sobre saúde na função de PI. Pode parecer um tema meio aleatório, mas não vejo ninguém falando sobre isso. A função de PI ela pode desencadear, dependendo das condições de trabalho, dependendo dos prazos, da quantidade de processos em andamento, pode desencadear na pessoa que está exercendo essa função uma série de sensações que podem. A pessoa pode se perceber ansiosa, pode se perceber cansada, fisiologicamente, mentalmente, então é preciso olhar para isso. Dentro da psicologia, que é uma das minhas formações, a gente estuda o conceito de resiliência. A resiliência é um conceito tirado da física que se refere à deformação de corpos que possuem essa característica de resiliência e que ela se configura na seguinte questão: o corpo, vamos pensar aqui numa bola de borracha. Então essa bola de borracha ela pode ser pressionada até deformar-se. E a capacidade de resiliência, justamente após essa pressão que altera a forma dessa bola, ela consegue voltar para sua forma original, redonda, esférica. E então a característica de resiliência significa isso: conseguir, a partir de pressões externas do ambiente, enfim, externas e internas, você consegue voltar ao seu estado original, que é um estado equilibrado, o estado da sua forma original. Então, se a gente transpusesse isso para a vida do PI ou da PI, dependendo da situação, o PI ele pode se observar ansioso, pode se observar cansado. Então, a gente precisa ter aspectos, o que dentro da psicologia se chama fatores de proteção, para que a gente consiga criar essa habilidade de resiliência, ou essa característica de resiliência. Então a gente vai falar aqui de várias esferas ou vários aspectos que envolvem a saúde do PI de forma geral. A primeira delas é o aspecto físico. O homem ele é biopsicossocial. Então, a gente necessariamente precisa olhar para o aspecto físico, e o aspecto físico imediatamente para o PI normalmente é uma pessoa que fica muito tempo sentada na frente do computador, uma pessoa que vai ler muito, uma pessoa que vai revisar muitos documentos e que vai precisar também interagir com várias pessoas. Então, isso tudo exige do PI desgaste físico, exigência física. Então, se a pessoa está tendo essa exigência física, então é preciso prestar atenção a todos os fatores, todos os elementos que envolvem essa questão física. E aí a primeira delas é ergonomia. É preciso garantir ergonomia, ter uma cadeira confortável, ter uma mesa com inclinação adequada, pensar na questão, se a gente vai ficar muito tempo na frente do computador, pensar na questão da hidratação do corpo, hidratação da vista, usar colírio, por exemplo. Às vezes a gente fica em ambiente com ar-condicionado, isso resseca muito a visão. Então isso tudo permeia aí a parte física. A gente vai pensar aqui em alimentação, ter uma alimentação regular, uma alimentação saudável, que de fato nutrem o corpo. Então isso a gente deixa para a área dos nutricionistas. Então a gente está falando de saúde, né? Saúde necessariamente é um tema que ele é multidisciplinar, ele é multifacetado, então você precisa considerar a opinião, a consulta aí de todos esses profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, profissionais da educação física, psicólogos, nutricionistas, em alguns casos farmacêuticos, enfim. Tem toda essa gama de áreas profissionais que precisam ser levadas em consideração. Então, esse é o aspecto físico, né? A gente precisa descansar bem, ter uma boa noite de sono e logo em seguida a gente vai falar da esfera emocional. A esfera emocional ela é tão importante quanto os aspectos físicos, porque as emoções elas surgem ao longo do trabalho, e a pessoa precisa formar o que se chama hoje de uma inteligência emocional, saber lidar com as situações. Em linhas bem gerais, a gente pode tentar interpretar essa parte emocional
como sendo a interação que as pessoas têm com você, PI. E nessa interação, você pode observar que seu corpo ele tem uma série de sensações a partir das interações que a gente faz com o ambiente, com as pessoas, com animais, com plantas. E essas sensações, se você conseguir treinar essa auto-observação, você vai perceber que tem pessoas que estão mais agitadas, mais calmas, tranquilas, mais serenas, pessoas que às vezes chegam com raiva, com um tom mais agressivo, e você precisa observar quais as sensações que estão surgindo no seu corpo. A partir disso, você consegue ter uma gestão sobre como você vai reagir a isso. Então, a partir do momento que você se auto-percebe que está, por exemplo, com o coração acelerando um pouco mais, você consegue ter uma noção de que se você fizer uma respiração, se você escutar a pessoa, ela pode se acalmar primeiro para depois você respondê-la. Então tem toda uma questão, ferramentas aí dentro da área da psicologia que você pode utilizar para conseguir lidar com situações mais estressantes na vida. Então, emoção também envolve arte. Emoção envolve momentos em que você precisa ouvir uma música, momentos que você possa dançar. Isso tudo você gasta a sua emoção, você utiliza a sua emoção, você consegue sentir mais todas essas emoções. Quanto mais você sente essas emoções, mais você tem contato com elas e mais você consegue administrá-las quando elas surgem. Então é importante ter um repertório aí de sensações e de emoções, de vivências de emoções. O terceiro aspecto que a gente pode falar é justamente o aspecto mental, o aspecto intelectual. A função de PI ela exige muita revisão, muita leitura, muito aprendizado, muito estudo e às vezes você pode se sentir esgotado emocionalmente, esgotado mentalmente. Então é preciso também criar estratégias, ferramentas, habilidades para lidar com isso. E a principal delas que eu encontrei ao longo da vida foi a meditação, a bendita meditação. Ela é um momento em que você cria, enquanto você está fazendo meditação, você cria um espaço interno em que você possa ir assentando os seus pensamentos, as suas emoções, tranquilizando as emoções, a agitação do corpo, da mente. E a partir disso você cria um cenário ou um espaço de segurança, um espaço de calma, tranquilidade, serenidade, um espaço de paz. E sempre que for necessário, você pode voltar para esse espaço. E a meditação, eu vou deixar depois algumas indicações de livros e inclusive vídeos relacionados à meditação, do Lama Padmasambhava, por exemplo, que ele explica como é que é o funcionamento, como é que você pode criar um hábito relacionado à meditação. Você pode começar com 5 minutos por dia, acorda um pouquinho cedo e tenta meditar, pode ser na cama mesmo ou criando um ambiente de meditação, e aí, à medida que o tempo for passando, você vai desenvolvendo essa habilidade e, gente, isso faz toda a diferença. Às vezes a gente está muito cheio de coisas na cabeça, muitos pensamentos de várias coisas, e sentar e meditar faz com que a gente consiga organizar isso dentro da nossa mente. Você evita tentar pensar, mas ao mesmo tempo, ao fazer esse exercício, você organiza os pensamentos e você consegue enxergar com mais clareza todos esses pensamentos e interpretar também todos esses significados de emoções, de sensações que a gente vai sentindo. E o próximo aspecto, além do mental, é esse aspecto interacional. A gente interage com várias coisas. A gente interage com o ambiente, interage com pessoas, animais, plantas. E todas essas interações exigem da gente muita paciência, muita atenção, concentração. Necessariamente, você juntando aí com as ferramentas da meditação, você vai criar, seria interessante criar uma habilidade de estar presente em todas as interações. Estar presente significa, quando uma pessoa falar com você, você está realmente ali escutando a pessoa.
esse espaço de presença que você cria, ele facilita todas as coisas, porque você consegue ouvir a pessoa, você começa a criar uma habilidade de empatia e se a pessoa, por exemplo, ela está mais agitada e você consegue ter essa presença, naturalmente você se acalma, a pessoa começa a perceber que você está calmo e ela começa a se acalmar. Então isso tudo faz muita diferença na hora das interações. Da mesma forma, existe uma outra esfera que também é uma esfera relacionada à espiritualidade, que não envolve necessariamente religião. Na verdade, a espiritualidade, dentro desse ponto da função de PI, ela envolve mais a questão de moralidade. Então, a moralidade, ela se refere a um aspecto relacionado a regras de conduta ou regras de relacionamento com os outros, ou com o ambiente, ou com os animais, enfim. Essas regras envolvem o que impacta nessas regras. Então, a gente está falando aqui de regras, por exemplo, como não mentir, não pegar coisas que não são dadas a você, não prejudicar nenhum ser vivo. Isso tudo são regras relacionadas aí à moralidade. Dentro do budismo Theravada, ou do budismo em geral, existe a concepção de karma. Essa concepção de karma, ela nada mais, nada menos é do que toda e qualquer ação que você faça em pensamento, palavra e ação mesmo, com o corpo físico, você gera consequências e essas consequências afetam você. Então, em linhas gerais, se você infringe alguma dessas regras de moralidade, fala-se que a gente começa imediatamente a ficar agitado, a nossa mente fica agitada. Então você pode perceber que quando você percebe que você fez alguma coisa errada, seja mentir, seja enganar alguém, seja gritar com alguém, ser agressivo, você mesmo começa a ficar agitado, começa a ficar agressivo e isso afeta o seu equilíbrio. Então, um ponto importante de se ressaltar, que aí está completamente integrada essa parte de espiritualidade, é que quanto mais a gente segue regras, a regra de ouro acho que foi Pitágoras que falou essa regra de ouro, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Essa é uma regra que está estritamente relacionada à parte espiritual, porque a parte espiritual se envolve, se relaciona a você conseguir desenvolver essa capacidade de aumentar sua consciência para algo além de você. Ou seja, você começar a considerar ao longo da sua vida o outro. Porque no fim, como prega o budismo, tudo está conectado, tudo é uma unidade, não existe separação. Essa é o que eles chamam de a grande heresia, a heresia da separação. Então, o outro é você. Então, se você de alguma forma prejudica o outro, você está se prejudicando. Por isso essa lógica de se você agride, se você mente, se você, enfim, gera algum sofrimento para outros seres, você está se gerando sofrimento também. Então isso envolve afetar especificamente e mais diretamente a sua paz interna, o seu pensamento, a sua forma de agir no mundo. Então, observar questões morais torna a gente mais calmo, mais pacífico, mais sereno, e a gente consegue ter mais clareza para atuar no mundo. Então, são dicas gerais que eu estou dando aqui, que impactam diretamente o trabalho lá na função de PI. O PI ele vai lidar com situações em que as pessoas vão estar muito agitadas, muito ansiosas, vão estar preocupadas com prazos, vão estar preocupadas com uma série de questões, é muita coisa para lidar, né? E se o PI ele tiver esse centramento, ele cuidar de todas essas esferas relacionais, que envolvem aí a parte física, emocional, mental, espiritual, toda essa parte de relacionamento com a família, com os colegas de trabalho, com as pessoas, os animais, as plantas. Isso tudo envolve criação de atitudes que vão acalmando as pessoas, que vão equilibrando as pessoas. Então,
PI ele não é só um agente fazedor de tarefas relacionadas à avaliação, regulação, supervisão. Ele é uma pessoa que ele é um servidor, no fundo. Ele é um servidor que conecta pessoas e nesse processo ele pode melhorar a pessoa, ele pode, através da postura dele, equilibrar as pessoas e ajudá-las a direcionar melhor o caminho delas. Então, essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, curte aí, aperta o botãozinho de curtir, compartilha, se inscreve no canal, que os próximos vídeos a gente vai focar um pouco mais em tarefas específicas para ajudá-los a se desempenhar melhor na função de PI dentro da instituição, ok? Vou colocar na descrição também alguns vídeos e alguns materiais aí de leitura para complementar o que foi falado aqui hoje. Até o próximo vídeo.